dias que eu penso no dia de ontem? Não! Mas agora a segurança é? Valor! Bom comportamento e atitude? Faz diferença! 1, 2, 3, cor da pedra! Quando pensamos em segurança no ambiente de trabalho, normalmente qual que é a primeira imagem que vem na nossa cabeça? O uso da bota, do capacete, das luvas, os óculos de proteção. E nos esquecemos de algo muito importante, que vem antes de tudo isso, que é a nossa mente, as nossas emoções. Se você parar para pensar, muitos acidentes de trabalho, eles acontecem não é pela falta de equipamentos de segurança, e sim porque aquela pessoa que estava executando aquela função muitas vezes estava distraída, desatenta, um estresse muito elevado, crise de ansiedade, esgotamento, preocupação excessiva. Tudo isso vai favorecer, vai acarretar que os acidentes de trabalho aconteçam. E a gente precisa falar mais sobre isso. E hoje eu tive essa oportunidade, fui contratada pela empresa Jaguar Mining para falar para os colaboradores dessa empresa sobre os riscos das questões mentais no processo do trabalho, que muitas vezes é ignorado, a gente deixa passar. Ficamos tão preocupados com os equipamentos de segurança e nos esquecemos de cuidar da nossa saúde mental. E uma das coisas que eu pontuei ali para essas pessoas nesta manhã foi justamente sobre as questões mentais, os impactos que ela tem na execução profissional. E um deles que eu ressaltei bastante foi a questão do sono. Uma coisa que tem sido tão negligenciada nos últimos anos, as pessoas têm dormido cada vez menos, as pessoas estão superestimuladas sensorialmente, vício no telefone, pessoas sofrendo com ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Normalmente, quando você é acometido por uma dessas questões, normalmente a primeira coisa que é afetada na pessoa é o sono. Ela tem uma ausência de sono ou então ela começa a querer dormir demais, aquela pessoa que não tem ânimo para sair da cama para nada, então ela quer ficar só deitada. Quando nós temos uma desregulação do nosso sono, toda a nossa atenção é comprometida. E imagina essas pessoas que trabalham ali dentro dessa empresa, por exemplo, manuseando explosivos, máquinas perigosas, ferramentas perigosas. Se elas não têm uma boa noite de sono, ali é um momento em que a percepção ela já não é mais a mesma. O rendimento dessa pessoa na empresa não é o mesmo. E às vezes a gente cuida de muitos detalhes de materiais, de equipamentos de segurança dentro da empresa, mas nos esquecemos de olhar como que está o nosso emocional. O sono é um grande pilar em relação a isso. Não sei se vocês sabem, mas a ausência do sono pode fazer com que ao longo do dia a pessoa possa ter apagões. Hoje já tem vários estudos, evidências mostrando até que nos acidentes de trânsito, muitos acidentes de trânsito, eles acontecem justamente porque as pessoas pegam o carro para dirigir enquanto estão com sono. E às vezes, uma pessoa que dirige com sono chega a ser mais arriscado do que uma pessoa que dirige alcoolizada. Só que o que é a diferença aí? O álcool, existe o bafômetro, a gente consegue medir uma quantidade ingerida por essa pessoa. O sono, não. Só que aí que está o X da questão. Quando você dirige alcoolizado, por mais que você tenha os seus reflexos alterados, na maioria das vezes você continua acordado. Mas quando você pega um carro e vai dirigir com sono, o seu cérebro ele passa por um processo de microssonos. O que são esses microssonos? É como se você tivesse apagões. O seu cérebro desliga por alguns segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E agora você imagina o que acontece quando você está dirigindo e o seu cérebro desliga por 2 segundos, por 3 segundos. Quando você está a 80, 100, 120 quilômetros por hora em uma estrada. E aqui eu estou usando apenas o exemplo de uma situação
específica, esporádica. Você pegou o seu carro hoje e foi dirigir na estrada sonolento. Agora imagina quando você sofre com alguma questão emocional, sofrendo de insônia há meses, semanas sem dormir. Você precisa ir para a empresa e executar uma função, precisa dirigir uma máquina, precisa dirigir um carro, precisa lidar com explosivo. Você acha que não tem perigo porque aquela tarefa que você executa, normalmente você executa no automático. Então você acredita que tem um domínio daquilo que faz. Só que o seu cérebro, ele não está em condições de executar essa tarefa, por quê? Porque ele desligou. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes nós ficamos demais no automático, a gente confia demais nisso e a gente acaba esquecendo do risco que está por trás disso. Então eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de hoje estar ali nessa empresa, falando dessa realidade para aqueles colaboradores, mas esse é um assunto que precisa ser muito mais falado, não só nas empresas, por isso que eu estou trazendo isso aqui para a rede social também, para que a gente possa conversar mais sobre isso, porque as pessoas têm negligenciado a saúde mental. Hoje as academias estão cheias, as pessoas estão cuidando do corpo e precisa ser assim mesmo, mas o nosso corpo, ele funciona na integralidade. Sua cabeça não está isolada do seu corpo. Então, para ele funcionar bem, é preciso que o físico e o emocional estejam em equilíbrio para que você possa se desenvolver bem em qualquer área que você venha a tocar, seja o seu profissional, seja as relações interpessoais, seja o seu relacionamento amoroso, enfim, não deixe de olhar para o seu corpo, porque ele dá sintomas o tempo todo. E muitas vezes esses sintomas eles são invisíveis, são silenciosos e por serem invisíveis e silenciosos a gente acaba não prestando a atenção que deveria e às vezes a gente acaba pagando um preço mais alto do que precisava. Eu espero que esse vídeo aqui de alguma forma tenha feito sentido para alguém e que a gente possa falar cada vez mais desse tipo de situação, contexto, porque é um assunto extremamente necessário.